Ô, Nath Fiuza, tem uma outra queixa recorrente do torcedor do Atlético nesse estilo de jogo do Cuca, que é a posse de bola. O Atlético teve contra o Mirassol 60%, ontem também, mas fica um tal de pega a bola, toca pro lado, toca pra trás, vai a bola no Everson, vem pro Everson, joga pro lado de novo. O Atlético fica muito tempo com a bola, mas no campo de defesa, não tem um jogo tão vertical. E o porquê de tomar tantos gols. E outro detalhe, hein, Nath, o Cuca fala toda hora, não vou falar de elenco mais. Ontem ele pediu volante de novo na coletiva, né? Pediu contratação de volante de novo. A sua análise do momento e do jogo de ontem. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Um abraço especial também pro Edu. Ainda não tinha conversado com ele aqui depois do aniversário. Parabéns, Edu, muitos anos de vida. Olha só, eu acho que vocês foram perfeitos aí na análise. Começando pela parte tática, eu estava aqui ontem no Rádio Esportes, né, ô Thiago? E a gente já discutia a informação de que o Cuca entraria com uma formação diferente e a gente até avaliou a possibilidade como positiva. Eu, inclusive, já vinha cobrando aqui que o Cuca mexesse o doce, uma expressão que ele até já usou em outras oportunidades, no sentido de trazer equilíbrio a esse time, e aí ele escolhe essa linha de 5, né, pensando um Maringá que quando tivesse a bola no contragolpe tentaria atacar com muita gente e com muita velocidade, mas aí a escolha dele por utilizar ali o Júnior Alonso como um terceiro homem de meia cancha, né, como ele usou essa expressão na coletiva, não funcionou, porque aí ele tirou um zagueiro que talvez fosse o seu melhor zagueiro da linha de zaga e colocou o seu melhor volante para não ser volante. Então ele mais atrapalhou do que acabou ajudando. E de certa forma eu até entendo que ele tenha partido por esse caminho pelo fato de ter um meio-campo muito esvaziado, e aí a gente entra na queixa dele pedindo o volante, e aí para mim é um erro grave de composição de elenco, no sentido aqui também quantitativo, né, da coisa, porque o Atlético liberou o volante e a gente sabe que é um setor em que os atletas ficam muito expostos à lesão, à suspensão, porque é um setor do campo de muito combate, e o Atlético tem perdido demais esse setor dentro dos jogos, com e sem a bola. Sem a bola, a linha defensiva acaba ficando muito exposta, o que gera também esse alto volume de gols sofridos. E aí o Atlético não consegue, sem esses meio-campistas e sem os que estão em campo viverem um bom momento, ter também uma produção mais robusta, tanto que a gente viu ontem várias vezes o Everson conduzindo a bola até quase que no meio-campo, ou sempre aquela ligação direta. Não é o Atlético que tem um meio-campo produtivo em nenhuma fase do jogo. Então acho que isso também explica muita coisa, e é o que eu venho batendo na tecla aqui, de que ele precisa mudar essa formação, talvez abrir mão de fato de um atacante. A boa notícia é que até lá o dia 21 de maio, né, ele já terá recebido alguns reforços, digamos assim, de jogadores que tendem a ter se recuperado e virão do departamento médico. Pensando especificamente o contexto da Copa do Brasil, um empate não é ruim. Vocês diziam aí da questão de que jogar lá com o Maringá não é fácil, mas pensando o combo, não é natural aqui a gente ter que dizer que o Atlético tem que fazer 3 gols com o Maringá, com o Mirassol, com o Vitória, com o Caracas, enfim, para poder ganhar os seus jogos pelo investimento, pelo elenco que o Atlético tem, porque ontem faltava muita gente, mas ainda tinha Hulk, tinha Rony, tinha Scarpa, tinha Coelho, tinha Alonso, tinha Igor Rabelo, tinha Everson, e o Atlético não conseguiu ganhar. E isso é um problema para o que o Galo tem de perspectiva para a temporada. Ô, Nath, tem um fator, né, que é preciso ser colocado em conta. O Maringá é um time da Série C. O Maringá, com todo o respeito ao Maringá, aliás, vem crescendo, né, vem melhorando. Ano passado eliminou o América, esse ano tá aí diante do Atlético. E alguém pode dizer, mas a Copa do Brasil é assim, o Fortaleza não ganhou do Retrô, também tá nas séries inferiores. Mas me impressiona o fato, Nath e Edu, do Atlético não se impor. Você não teve em nenhum momento do jogo o Atlético dominante contra o Maringá. Não, acho que teve. Então, assim, muito dominante, sabe? Teve. Colocando na roda. Mas a interrogação que eu coloco é: o Atlético foi dominante porque ele se impôs ou porque o Maringá fez 1-0 e baixou? Eu acho que tem um pouco mais dessa segunda opção. Fez 1-0, deu uma recuada. Porque no segundo tempo, quando fez 2-1, não baixou. Continuou um jogo muito equilibrado. Então acho que teve muito mais de Maringá mudando a postura do que o Galo. Mas o Galo, ele foi mais vezes melhor no jogo do que o Maringá.
Não foi contra o Mirassol, e tem uma outra questão, assim, eu falo que o elenco do Atlético permitiria, pelo menos na minha opinião, deveria permitir ao Atlético sufocar adversários. Sufocar adversários mesmo como com Mirassol, desfalques. como Maringá, Nath. Sim. E tem uma outra questão também, né, Thiago? Por exemplo, mostra poder de reação, mas sofre muito. Se o Maringá faz o terceiro gol, a marcação do pênalti não é garantia de que vai sair o gol, obviamente. Mas se o Maringá faz o terceiro gol naquele momento ali, já na reta final do jogo, eu não via o Atlético com força para reagir. Então, assim, acho que é um empate que ainda tem que ser comemorado nessa circunstância. Porque assim como você e o Edu, eu também vi um pênalti claramente não marcado. E aí eu acho que ainda há um outro contraponto com outras equipes. O Internacional pegou o Maracanã lá do Ceará, uma equipe também de pouquíssima expressão, acho que até menos que o Maringá. Teve 2 gols anulados, teve um pênalti perdido, no final foi lá e ganhou de 1-0. Tudo bem que em casa, o que, né, faz com que a responsabilidade do Inter fosse até maior. Mas assim, os times sofrem e saem com o resultado. O Atlético sofre e não ganha seus jogos. É no máximo um pontinho conquistado, pensando no Campeonato Brasileiro. E é aí que eu acho que precisa vir a virada de chave. Ontem o Fluminense sofreu contra a Aparecidense de Goiás. O gol saiu aos 35 do segundo tempo, mas venceu e não sofreu gols. O São Paulo saiu perdendo para o Náutico, mas foi lá e virou no segundo tempo. É isso que tem faltado ao Atlético, conseguir sofrer menos gols e fazer com que esse ataque, quando produzir, seja suficiente. Tem que ter essa virada de chave. A gente não pode naturalizar, ficar somando um pontinho aqui e empatando ali, ainda que em jogo eliminatório, contra equipes que são muito menores que o Galo, né? Exatamente, Nath, não dá, tem que melhorar. Não sei se a saída é contratar mais, é mais investimento, ou o Cuca também. Eu acho que o Cuca já poderia estar mostrando mais futebol com esse time do Galo, com as peças que tem. Pode melhorar? Tem que reforçar. Alô, diretoria! Alô, Paulo Brax! Vai ter que contratar? Vai ter que contratar, mas podia sim já estar com um desempenho melhor também, viu, Cuca? Com as peças que você tem em mãos.